Olá, meus queridos. Hoje nós vamos iniciar a segunda aula da alfabetização em hebraico. É claro que a gente vai repetir praticamente tudo, né, o que foi dito na aula anterior, apenas acrescentando algo a mais para que você fique por dentro, né, da língua hebraica. Eu quero dizer para você que se você não decorar o alfabeto hebraico, você nunca vai aprender hebraico. Então você precisa decorar o alfabeto hebraico. Claro que depois estaremos formando palavras, né, com as letras do hebraico, mas por enquanto o objetivo maior é que você aprenda o alfabeto, certo? Então hoje vamos praticamente repetir a lição primeira, porém com alguns detalhes que não foram dados naquela lição anterior. Também quero lembrar aqui que na lição anterior, o sistema aqui que eu utilizo pulou uma letra. São 22 letras, o alfabeto hebraico, e quando foi da 11ª letra para a 12ª, pulou a 12ª e reiniciou na 13ª. Então, eu não tinha visto isso, mas também resolvi não mexer no vídeo, deixei do jeito que estava, porque nessa aula agora haveria de ser corrigido, tá bom? Então, preste bem atenção, hoje nós vamos falar sobre alguns detalhes diferentes. Para você ser alfabetizado no hebraico é assim mesmo, você precisa, com bastante lentidão, com bastante paciência, você decorar as letras e, claro, depois você vai fazer a junção dessas letras. Lá mais adiante vai demorar um pouco ainda, mas tenha paciência, não se precipite, certo? Com certeza, se você seguir esse método, você vai aprender, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E vai aprender o mais rápido que for possível aprender, certo? Então, não há dúvida de que você vai aprender, sim, o idioma hebraico. Agora precisa, claro, você ter paciência, né? Não é assim tão fácil para aprender o idioma hebraico, tá bom? Hoje eu estou meio rouco, né? A garganta um pouco ruim, mas não vou deixar de fazer essa aula, realizar essa aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos agora para repetir, né? A primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, primeira letra, o som dela é mudo. Já explicamos que o som mudo dessa letra, ela acompanha o som da letra que está próxima dela, certo? Então, esse som, com certeza, do Aleph, ele não tem som algum e ele acompanha o som daquela letra que estiver na frente, né? Ou às vezes até atrás, depende muito do caso. Então, o som é mudo e eu coloquei aí como escrever à mão. Eu quero chamar a atenção porque muitas pessoas, quando escrevem hebraico à mão, escrevem de uma forma que ninguém entende. Então, não seja assim. Você pode escrever melhor do que muita gente escreve. Então, eu coloquei uma escrita à mão aí, mas que se assemelha um pouco, claro, com a escrita de imprensa. Porém, quero também dizer a você que no alfabeto hebraico não existe letra maiúscula nem minúscula, certo? Porque até mesmo porque são todos hieróglifos de um só tamanho, né? São desenhos, então não existe na escrita hebraica letras maiúsculas e minúsculas, todas são do mesmo tamanho. Tá bom? Essa é mais uma informação que eu estou dando agora nesse momento. É bobagem na primeira aula já dar uma infinidade de informações que a pessoa termina não aprendendo. Então é preciso ir repetindo e acrescentando alguma coisa na caminhada, tá bom? Então vamos em frente. A segunda letra, como você já deve ter visto, é o Beit. Então, o Beit tem um pontinho no meio,
é isso que eu prometi na aula anterior de explicar, que se chama Dagesh. Esse ponto é justamente para diferenciá-lo de outras letras que têm a mesma semelhança do, do, do beit, né? Então, é bom ver isso direitinho. Quando se escreve à mão também deve-se colocar esse pontinho no meio. Coloque possivelmente bem no meio, porque muitas pessoas escrevem à mão e colocam lá embaixo, quase colado com esse traço de baixo, outras vezes muito em cima, quase colado com o traço de cima. Então não fica uma letra que seja realmente decifrável, né, pelas pessoas. Então vamos em frente. Aí está o beit, ele tem um dagesh no meio, que é esse ponto que você está vendo aí, tá bom? E aí a forma de escrever à mão. Agora nós vamos ter o Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico. Eu coloquei aí a letra de imprensa e coloquei aí a letra à mão, certo? A letra à mão, ela não tem todos esses detalhes da letra de imprensa, mas geralmente se escreve dessa forma que está aí. E é bom, se puder, escrever bem direitinho do jeito que está aí. Porque tem muitas pessoas que escrevem o hebraico à mão, não tem quem entenda, certo? Ora, se no português, que nós somos da língua portuguesa, se alguém escrever mal, a gente não entende, você imagina no hebraico, né, que nós não entendemos essa letra. Então é importante que você procure seguir mais ou menos esse padrão quando você escrever à mão, que eu coloquei aí na lição, certo? A quarta letra do alfabeto hebraico é o Dalet, né? O Dalet, que tem o som de D, certo? Escrevi aí à mão, escrevi, e coloquei a letra de imprensa. Vamos repetir isso, que é muito bom. A quinta letra é o Rei, Rei, com o som de H gutural. Escreva o Rei exatamente como está aí nessa escrita à mão, certo? Quando você for escrever, eu até aconselho que você tenha seu caderno de hebraico, certo? É bom ter um caderno e você vai escrevendo tudo isso da aula bem direitinho aí no seu caderno. Com certeza, quando terminar a aula, você está bem mais preparado, porque quando você escreve, você decora mais aquilo que você fez, tá bom? Então, mais uma vez, vamos trazer agora o VAV, a sexta letra, né? Som de V. Eu não vou dar outras explicações. Tem professores que vai explicar que a letra foi feita baseada num animal, num objeto e tal. Se eu for fazer isso, você vai se atrapalhar. Então não pense nisso agora. Pense no som da letra, preste bem atenção, no desenho da letra e a forma de escrevê-la à mão. Você só precisa se preocupar com esses três detalhes: a letra de imprensa, desenho dela como a letra escrita à mão, que deve ser feita o mais bonito possível, uma caligrafia boa, e essa letra tem o som de V, a letra VAV, tá bom? A sétima letra é o Zain, Zain. Então eu escrevi à mão aí para você e está aí a letra escrita de imprensa que tem o som de Z, o Zain. A oitava letra é o Shet, Shet. Está escrita à mão. Até tem uma das escritas aí que a caneta desceu um pouquinho, ficou como se tivesse um tracinho dentro, mas não tem isso, viu? É livre. As três estão corretas. Essa quarta letra não está bem correta. Por isso que eu digo, escrever à mão hebraico precisa ter muito cuidado, porque daqui a pouco você nem entende o que você mesmo escreveu. A nona letra é o tet. Tet. Está aí escrito de imprensa, escrito à mão para você ver, tem o som de T. Não esqueça de decorar esses sons, tá bom? A décima letra é o Iod ou Iud. Tá aí a letra escrita à mão.
e a letra escrita de imprensa, e o som dessa letra é Y. A próxima letra, que é a 11ª letra, é o K. O K, que tem o som de K. Está escrito à mão e escrito de imprensa. Observe que ela tem um dagesh dentro, ou seja, um ponto. Tudo isso é para diferenciar essas letras em algumas frases, né? Que tem letras que parecem uma com a outra. Então, o dagesh tem essa função de diferenciar a letra. O som dessa letra é K. A 12ª letra, que não foi expressa na aula anterior, eu não corrigi o vídeo porque não me preocupei com isso. Eu sabia que agora nessa repetição da aula seria corrigido. Então, é o Lamed, é a 12ª letra, e o som é de L. Está aí o Lamed escrito à mão e o Lamed escrito na letra de imprensa. Então, quero dizer para você que, quero repetir mais uma vez, procure ser bem caprichoso quando você escrever o hebraico à mão. Pessoas que escrevem, às vezes, de forma relaxada, termina nem ela mesma entendendo o que escreveu, tá bom? Então, vamos em frente. A 13ª letra é o MEM, que tem o som de M, e está aí tanto escrito de imprensa como escrito à mão. Não quero acrescentar muita coisa. Na próxima aula a gente acrescenta mais algumas coisas. Estamos trabalhando com a alfabetização em hebraico. E isso requer paciência, calma e capacidade de memorização. E é preciso memorizar essas letras. Tem o som de M, tá bom? A 14ª letra é o NU, tem o som de N, está aí escrito de forma da imprensa e forma à mão, certo? A 15ª letra é o Samek, Samek, tem o som de S, e quando se escreve ele à mão parece até um P, né, de cabeça para baixo, coisa semelhante, mas esse aí é o Samek. E quando escrever à mão, você procura seguir esse padrão que eu coloquei aí, porque você não vai se atrapalhar mais adiante. A 16ª letra é o Ain. Ain. Essa letra não tem som. Semelhantemente ao Aleph, o Ain não tem som. Então, ele segue o som da letra que lhe acompanha. Então, está aí a letra escrita em imprensa e a letra escrita à mão. Quando você escrever o ai à mão, tenha cuidado de puxar esse traço de baixo, bem puxadinho, se possível até levantar uma pontinha dele, certo? Porque se você não fizer isso, vai parecer com o Y da nossa escrita, né? Do português, do inglês. Então, o I não é um Y, certo? Ele não tem som, não tem som. Então, quando escreve à mão, às vezes a pessoa puxa esse tracinho de baixo, de reto, ou não dá a semelhança possível com a letra, então termina parecendo um Y. E você também tem que ler a letra do hebraico não da esquerda para a direita, você vai ler sempre da direita para a esquerda. Certo? Então, jamais, se você ler essa escrita à mão que eu fiz aí, da direita para a esquerda, você jamais vai achar que isso é um Y. Você vai ver que é um AI mesmo, porque a letra hebraica ela tem que ser entendida da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como português, inglês e outras línguas. Tá bom? Então, vamos em frente. A 17ª letra é o PEI, e você vai ver que aí tem um daguechezinho no meio, né? Justamente isso é para diferenciar de outras letras, né? Do hebraico. Então, o PEI sempre vai ter um dagueche. Quando você escrever, até eu coloquei uma escrita à mão aí,
teve uma das escritas que eu coloquei o pontinho muito embaixo do traço inferior. Nunca faça isso. Procure colocar bem no meio, certo? Bem visível e separado, né, das laterais da letra. Esse dagesh, esse ponto, ele deve ficar bem destacado, que é justamente o que diferencia a letra de outras letras, tá bom? A 18ª letra é o tzadik, que está aí escrito de imprensa e escrito à mão. É outra letra que precisa ter muito cuidado. Ela tem o som de TS e TZ. E quando escrever, puxe esse tracinho de baixo, bem puxado, certo? Porque se você não fizer isso, vai ficar parecendo que é um Y do nosso alfabeto comum. E repetindo mais uma vez, a letra hebraica é vista e conhecida da direita para a esquerda e nunca da esquerda para a direita, tá bom? Então esse tracinho deve ser puxado para quando esse tracinho de baixo, quando você escreve à mão, para não ficar aparecendo com o Y do nosso idioma normal, tá bom? Então vamos em frente. A 19ª letra é o Kof. Kof. Veja bem, mais uma explicação para você. Eu escrevi à mão e coloquei a letra de imprensa. Se você não tiver cuidado, esse Kof vai ficar parecendo com o P do nosso alfabeto comum. Não é o P. Mais uma vez, vou repetir para você. Diz que nunca é demais repetir essas coisas. A letra hebraica não se lê da esquerda para a direita, mas se lê da direita para a esquerda. Se você pegar tanto a letra que foi escrita à mão, quanto a letra que está escrita de imprensa, se você ler da direita para a esquerda, você nunca vai achar que é um P, porque não bate, certo? Então, o COF também não tem som de P, tem som de Q. O COF tem som de Q, certo? Preste bem atenção, eu estou repetindo nessa segunda aula, mas não se preocupe, isso é muito necessário para quem quer aprender de verdade, tá bom? A 20ª letra é o Reishi. Reishi. Ela é uma letra que tem o som de R, o Re, R, fraco, né? O som do R fraco. O som do nosso R, porém, fraco. Muitas pessoas dizem raro, ra, 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 re, ri, ro, ru. Então, com certeza, o Reishi tem mais ou menos esse som, tá bom? Claro que com o dia a dia você vai aprendendo, você vai pronunciar direitinho a letra, tá bom? Vamos em frente. A 21ª letra é o Shin. Shin. Observe que tem um dageshzinho, um pontinho em cima, né? O Shin tem um pontinho em cima. Eu fiz 4 letras à mão aí e duas eu fiz questão de fazer diferente e quero chamar a sua atenção. Ela tem um som de CH, o nosso som de CH, né? O Shin tem um som de CH. E eu quero chamar a sua atenção para quando você escrever à mão. Observe que eu fiz 2 letras com esse ponto bem destacado em cima, né? As outras 2 letras eu fiz um pouco meio emendado. Então, você não deve fazer esse ponto emendado. Às vezes, uma pessoa desatenta fica achando que é o W do nosso alfabeto comum, certo? Mas não é. Então, esse ponto, escreva à mão, seja caprichoso, escreva à mão, mas deixe esse pontinho bem destacado, sem emendar com a perna do Shin, certo? Então, deixe ele destacado para que você, mais adiante, não se atrapalhe quando você estiver lendo seus próprios escritos em hebraico, tá bom? E agora a última letra, a 22ª letra, é o Tav, né? Tem o som de T, não é difícil de escrever, eu coloquei aí a mão e a letra de imprensa. Então, com essa
12ª letra. Nós encerramos a segunda aula, é uma aula rápida. O importante é que você coloque no seu computador o vídeo, que você coloque talvez no som do seu carro, não sei, para você toda hora que você puder, ou no seu celular, você esteja repetindo, esteja aprendendo isso que nós estamos ensinando aqui. É a única forma de você mais adiante se dar bem no aprendizado do hebraico, tá bom? Então, pessoal, tá aí o fim da segunda aula para iniciantes, alfabetização em hebraico. Tenha paciência. Nós ainda vamos falar mais um pouco sobre as letras do hebraico. É importante que fique bem na sua mente. Mas agora eu vou demorar exatamente uma semana para colocar um novo vídeo, certo? Então você já vai aproveitando esses 2 vídeos anteriores, a primeira aula e a segunda aula, e você vai repetindo para que você possa decorar bem as letras. Não é possível aprender hebraico se você não decorar as letras do alfabeto hebraico, certo? Só depois que você tiver bem prático é que você pode ir juntando letras e formando alguma frase. Não se preocupe que nesse curso eu farei isso bem paulatinamente para que você possa, daqui a uns 6 meses, 8 meses, você estar preparado para entender um pouco melhor a Bíblia, claro, porque eu vou trazer sempre aqui frases bíblicas no hebraico, e com certeza vai ser melhor para você. Eu faço isso porque eu amo o hebraico, eu amo a língua que Jesus falou, né? Eu gosto do povo judeu, essa é a grande verdade. Então, estou tentando ensinar de forma bem simples para pessoas que são de língua portuguesa, porque às vezes a gente vê cursos muito avançados aí, mas as pessoas terminam aprendendo porque há uma pressa danada do pessoal de já começar a dar muitas explicações ao mesmo tempo, e essas muitas explicações, ao invés de melhorar, piora a situação do aluno. Então é preferível que você estude direitinho, decore bem as letras, o significado delas, o som dessas letras, e depois é que a gente vai formar as frases numa aula bem mais adiante, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se neste canal que tem mais de 160 vídeos à sua disposição.